Olá, meus amigos, tudo bem? É o seu canal Informativo News, trazendo mais informações para vocês aqui no mundo da web. Meus amigos, para quem que achou que nada ia acontecer, aconteceu, né? Alexandre de Moraes recebeu a lei Magnitsky, né? Então, e também sancionado também, né? Tá sancionado, tá proibido de entrar nos Estados Unidos. Que situação que chegou o Brasil, né, meus irmãos? Mas, né, tem muitos brasileiros aí que estão felizes, né? Tem muitos brasileiros que estão felizes, mas essa conquista, né, do presidente dos Estados Unidos, o Trump não tá de brincadeira. E o Barroso ainda fica desafiando, fica brincando. Aí, então é isso que está acontecendo. E falta mais ainda, né? Atenção, seu Hugo Mota, atenção, seu Alcolumbre, atenção, vocês que estão contra a pátria, atenção, cuidado, hein? Cuidado, que vai vir, hein? Vai vir, tá vindo já, você já viu aí que tá acontecendo, né? Tá vindo, né? Tá vindo lá de fora, aqui pra dentro. Agora, eu acho que os outros vão se preocupar, né? Dona Carmen Lúcia, seu Barroso, né? Seu Dino, né, Dino? Não adianta chorar agora, né, Dino? Né? O presidente aí, o 9 dedo, colocou você aí dentro, né? Mas você pode também receber essa represária aí que você merece, tá bom? Acompanhe a matéria no canal, do canal Informativo News, a matéria que tá aí, tá bom? Da CNN, eu vou colocar dos deputados também, do Van Harter também, eu vou colocar dele também. Vocês vão ver várias matérias aí que eu vou estar colocando, mostrando para vocês o que muitos brasileiros choraram, hoje os brasileiros estão sorrindo, né? Falta anistia, a anistia vai vir, tenho certeza que agora a anistia vai sair. O Hugo Mota vai pautar, né? Ele vai colocar a lei, vai colocar a lei na causa, né? Porque tá fora da lei, tá bom? Vamos acompanhar a matéria, vamos lá. Boa tarde, amigos, boa tarde a todos que nos acompanham. Chegou o dia em que Alexandre de Moraes provaria do seu próprio veneno. No entanto, ele provando por meio de uma sanção baseada na lei americana, enquanto ele próprio aplicou inúmeras, milhares de sanções, perseguições, prisões, censura a brasileiros e a cidadãos estrangeiros, inclusive norte-americanos, sem nenhum respaldo legal, nem da lei brasileira, nem da lei americana. A notícia, portanto, nesse momento é: Alexandre de Moraes é sancionado pela lei Magnitsky pelos Estados Unidos, o que lhe trará, já lhe traz agora, consequências severas. Só para vocês terem uma ideia das consequências que Alexandre de Moraes sofre a partir deste dia, pois está em todos os lugares a sanção que os Estados Unidos impõem a Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. Quaisquer bens e ativos que ele tiver nos Estados Unidos são imediatamente bloqueados. O mesmo que ele tem feito com uma série de brasileiros. O mesmo, aliás, que ele tem imposto ilegal e abusivamente sobre estrangeiros, inclusive sobre a SpaceX. Ele impôs o bloqueio e o sequestro de dinheiro seu aqui no Brasil, mesmo que a SpaceX nada tivesse a ver com o X, nada tivesse a ver com aquilo que Alexandre de Moraes acusava Elon Musk, cidadão americano também, que foi colocado num inquérito por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está agora definitivamente proibido de entrar, de pisar em território americano. É declarada persona non grata nos Estados Unidos, de forma definitiva. Definitivamente não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos, para ir a Disney, a Nova York, aonde quer que quisesse ir.
Alexandre de Moraes, de forma definitiva, está revogado o seu visto. Também está proibido de realizar qualquer tipo de transação financeira ou comercial com empresas norte-americanas. Isso vale para bancos, para empresas de tecnologia, para seguradoras, para firmas de advocacia e até, veja só, para plataformas digitais. Ele não pode, Alexandre de Moraes, mais ter qualquer tipo de relação com empresas americanas, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Não pode. Ou seja, tudo aquilo que ele impôs sobre os outros de forma abusiva, de forma ilegal, agora ele está colhendo para si com a decisão dos Estados Unidos. Além disso, ele acaba de ser sancionado de forma a fazer com que os bancos, inclusive os brasileiros, não queiram tê-lo mais como cliente. Por quê? Porque como o dólar é moeda de referência mundial, as sanções dos Estados Unidos têm efeito em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Dessa forma, bancos e instituições financeiras de outros países vão evitar ter relações com Alexandre de Moraes, porque ele está sancionado, porque se tiverem relação com ele, esses bancos podem ser excluídos do sistema bancário dos Estados Unidos, incluindo o sistema SWIFT, que é usado por praticamente todos os bancos, aliás, todos os bancos sérios, todos os bancos do mundo ocidental. Na verdade, ele está expulso do sistema financeiro internacional. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu estou trabalhando na Câmara dos Deputados desde o final do ano de 2022, desde que começaram as aplicações absurdas no pós-eleição do Alexandre de Moraes sobre empresas brasileiras, sobre cidadãos brasileiros. Não estou dizendo que não aconteciam antes, aliás, desde 2019. Eu falo já dos inquéritos fake news, já falo da perseguição, mas depois da eleição de 2022, nós protocolamos a CPI do abuso de autoridade, que teria justamente o efeito de investigar e punir Alexandre de Moraes no Brasil, sem necessidade de intervenção internacional. Mas, lamentavelmente, a Câmara dos Deputados não foi, ou melhor, não reagiu à altura do desafio, porque nós tínhamos protocolado em 2022, voltei a protocolar em 2023, e tanto antes Arthur Lira como agora Hugo Mota preferiram protelar essa discussão e não abriram a CPI do abuso de autoridade. Agora tem chance ainda, na volta do recesso. As sanções dos Estados Unidos já vieram sobre Alexandre de Moraes, mas nós na Câmara podemos continuar fazendo esse trabalho. E agora, mais do que nunca, precisamos não só investigar os abusos do Alexandre de Moraes, mas de todos aqueles que lhe dão suporte, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na Polícia Federal, seja na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público. Enfim, nós precisamos ir atrás, sim, de cada um que violou a lei. Até porque a gente fala em anistia, inclusive para aqueles que não cometeram crime algum, e o certo seria a anulação dos processos. Agora, esses aí, abusadores de autoridade, eles vão querer anistia nesse momento. E eu digo, sem anistia, nós precisamos justamente punir quem colocou o Brasil nessa situação vexaminosa de termos agora uma sanção ao nosso país, traduzida tanto nessas taxas absurdas de 50% que nós precisamos reverter sobre a nossa economia, porque todos estão pagando, lamentavelmente, todos vão pagar a partir de amanhã, e o governo Lula, que é cúmplice do Alexandre de Moraes, Lula é cúmplice, não fez nada, tentou trucar, achou que chegaria o último momento e ia reverter, agora o último momento piorou, escalou a tensão com a sanção sobre o Alexandre de Moraes e também com uma possível sanção da OTAN, porque não sei se vocês estão acompanhando esse tema, mas o Brasil comprou diesel sancionado, petróleo óbvio também, da Rússia, infringindo o direito internacional, infringindo uma sanção que foi imposta sobre a Rússia. Mas tem mais. A inclusão, no fim, na Lei Magnitsky, ela acaba funcionando
como uma condenação moral e política internacional, que é o que eu dizia agora. O Brasil fica com a reputação ainda mais manchada, além do apoio do Lula a ditaduras, a terroristas. Nós temos ainda um sancionado do Poder Judiciário, Alexandre de Moraes, botando o Brasil numa lista que é acompanhada por outros ditadores e abusadores do mundo todo. Eu vou dar um exemplo aqui, sancionados pela Lei Magnitsky, só para vocês terem ideia, quem já foi sancionado pela Lei Magnitsky, que foram várias pessoas já do mundo todo, mas principalmente do mundo não livre, começando inclusive por russos que violaram os direitos humanos e abusaram das suas autoridades. Também precisamos, vou pegar daqui a pouquinho o nome das pessoas. Também é importante dizer que não só Alexandre de Moraes, mas também familiares e associados dele, parentes próximos, sócios, podem ser alvo de ações secundárias a partir deste momento, em particular, se ajudarem ele a ocultar bens ou a violar restrições. Sinceramente, pessoal, eu aqui, vocês me conhecem, eu estou pelo justo, pela Constituição, pelo direito, pela lei. Eu venho alertando há muitos anos que essa perseguição insana, essa perseguição pessoal, que parece coisa de psicopata, precisaria parar, porque ia levar o Brasil para um mau caminho. Eu tenho dito já desde 2019, muita ênfase a partir do final de 2022 e até hoje, que nós precisamos sair dessa espiral negativa. O Brasil parece que não discute mais nada. Tá todo mundo sofrendo com os efeitos desse desgoverno, inflação crescendo, corrupção, nem se fala. Botaram de volta Lula e Alckmin na cena do crime e todos aqueles que roubaram o país no passado, roubando ainda mais nas estatais, nos ministérios. Polícia Federal perdendo tempo perseguindo opositor, pior, perseguindo quem fala a verdade. Pessoas que denunciam a corrupção, pessoas que denunciam crimes, como é o meu caso, que hoje sou indiciado pela Polícia Federal. Sinceramente, eu estou aqui falando com todos vocês porque eu tenho amor pelo meu país, eu tenho amor pelo Brasil. Eu não quero ver esse país rumando na direção de uma Venezuela, de uma Rússia, de ditaduras africanas, de um Irã, de uma China, onde não se tem mais liberdade. Um país em que a criminalidade está estourando, ninguém mais tem coragem de sair na rua. Olha o que aconteceu na Venezuela, pesquise. O mesmo aconteceu lá, um país em que até o processo eleitoral fica sob risco, porque quando um presidente como Lula vai para o Chile dizer que eleições a cada 4, 5 anos não são suficientes e que é preciso censurar, quando ele busca uma corrupta no Peru, quando ele vai visitar outra corrupta lá na Argentina, quando ele pede ao ditador chinês para mandar alguém para regular, para censurar pessoas aqui no Brasil, ele que está buscando influência externa para influenciar na nossa soberania e está interferindo na soberania dos outros. O que os Estados Unidos está fazendo nesse momento, com essa sanção sobre o Alexandre de Moraes, é dizendo não continuem violando os direitos humanos, principalmente de nacionais e empresas dos Estados Unidos, porque é isso que o Alexandre de Moraes veio fazendo nesses últimos tempos. Lembre-se, Elon Musk, e teve o X bloqueado. Aliás, o bloqueio do X foi um dos motivos porque a Economist botou o Brasil agora como democracia falha. Até a Economist e outros meios de comunicação que não são de direita estão dizendo que o Brasil já não é mais uma democracia. O Alexandre de Moraes pediu prisão de uma cidadã americana por um post que ela fez lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tirou o passaporte, bloqueou bens de jornalistas brasileiros, como Rodrigo Constantino, como Alan dos Santos, tentou extraditar Oswaldo Eustáquio e chantageou o governo espanhol, que considerou ele um perseguido político, dizendo que não extraditaria um traficante búlgaro que foi pego com 50 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e estava foragido no Brasil. Alexandre de Moraes fez perseguir, inclusive, uma juíza brasileira, Ludmila Lins Grillo, que está hoje nos Estados Unidos. Isso para não falar
das dezenas, centenas já de autoexilados, ou seja, brasileiros que voluntariamente já decidiram sair do país, ou porque já foram perseguidos de alguma forma, ou porque temem ser perseguidos. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil é destruir a reputação dos brasileiros que são honestos ou que querem um Brasil melhor e que querem liberdade de expressão. E não só a reputação, por maldade quer destruir as suas famílias. Maldade quer destruir as suas amizades. O que ele fez com Felipe Martins, a prisão dele lá no Paraná, e com requintes de tortura. As acusações da Procuradoria-Geral da República que não se sustentam de pé. A atuação de juízes auxiliares, como esse Rafael Henrique Janella, que está ali colhendo depoimentos e atuando praticamente como advogado de acusação. Gente, é um absurdo o que nós estamos vivendo no país hoje, e todas essas sanções que o Alexandre de Moraes e outros devem sofrer ainda nos próximos dias, pois foi dito isso já, é decorrência dos crimes que eles vêm cometendo, ou diretamente no exterior, ou eventualmente e supostamente por intermédio de outros. E a entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, que até agora não foi explicada, e o Wall Street Journal está em cima, está cobrando, está pedindo para o governo Trump desvendar o que aconteceu lá durante o governo Biden. Governo Biden que protegeu Alexandre de Moraes, aliás, protegeu Barroso, protegeu Lula. O governo Biden foi cúmplice desses arbítrios. Muito importante a gente lembrar isso, até porque o Barroso falou publicamente que se não fosse a interferência dos Estados Unidos, não haveria eleições em 2022. Vocês veem como a coisa vai longe. Tá falando aqui nos comentários também, estão falando sobre o Clezão. Nós temos inclusive um morto dentro da cadeia e vários que faleceram depois, que não tiveram mais o direito de viver em sociedade, apesar de não terem cometido crime, ou pelo menos não ter sido provado nenhum tipo de crime, não ter sido individualizada a conduta de ninguém, praticamente, que participou dos atos do 8 de janeiro. Todas essas arbitrariedades, ilegalidades que eu vi com meus próprios olhos. Eu fui na Papuda, eu fui na Colmeia, eu visitei presídio aqui no Rio Grande do Sul. Eu estive com pessoas tornozeladas, pessoas que nunca tinham passado antes numa delegacia, a não ser talvez para denunciar algum crime cometido contra elas. Pessoas que não tinham passagem, quase ninguém tinha passagem pela polícia. Sendo atormentado por Alexandre de Moraes, tendo suas famílias destruídas, tendo seus sonhos, no mínimo adiados, quando não completamente eliminados, por um cidadão que foi mal até agora. Mal, perverso, por uma ira pessoal contra o suposto bolsonarismo, que tem sido tratado como um novo tipo de ideologia política que precisa ser eliminada até o último homem que o defenda. Então tá falando aqui um bolsonarista. Esse tipo de atitude é a atitude de quem faz como os nazistas fizeram com os judeus. Com o perdão da comparação, que eu sei que muitas vezes até preocupa a comunidade judaica, porque são situações muito específicas, aquelas que aconteceram lá durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que nós estamos vendo no Brasil, o que nós estamos vendo em outras partes do mundo, é uma perseguição pela expressão, pela ideologia, às vezes pela religião. E por isso eu sou sempre solidário àqueles que são perseguidos, fora de qualquer legalidade ou de qualquer constitucionalidade. Não podemos admitir que a lei vale apenas para alguns e para os outros só funcione o arbítrio, o autoritarismo, o abuso. Então era isso que eu tinha para dizer nesse momento. Eu entrei nessa live aqui sem nenhum tipo de script, apenas aqui no meu computador anotadas as consequências dessa sanção da Lei Magnitsky. Mas o que eu preciso dizer para todos aqueles que nos acompanham é que eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou desistir dessas batalhas. Essa aqui talvez seja uma luz no fim do túnel.
Ou talvez seja um momento em que vão até dobrar e triplicar e quadruplicar a aposta, como já aconteceu em outras ditaduras, não vamos esquecer. Mas eu tenho dito para todos aqueles que me pedem, não desista. Eu digo, não desista também e não me abandone. Vamos continuar juntos. No dia 3, no próximo domingo, todos precisam estar nas ruas. Se alguém nesse momento ainda estava com dúvida, com receio, com medo, esqueça isso. Vá para a rua, defenda seu país, defenda a liberdade. Vamos continuar batalhando pelo que é bom, pelo que é justo, pelo que é legal, pelo que é constitucional, que deve valer para nós e para os nossos adversários, coisa que a gente defende, mas que o outro lado não quer defender. O outro lado é inspirado nos piores regimes que existem. Lula, todos os seus comparsas no PT querem fazer do Brasil uma ditadura. Quem não acordou ainda, desperte. O Brasil está virando uma Venezuela e rapidamente. Quem achou que Lula era a favor da democracia, acorde. Nenhum presidente fez tão mal à nossa democracia quanto Lula está fazendo neste momento. E olha que nós já tivemos presidentes muito ruins. Lula está fazendo tudo para transformar o Brasil numa Venezuela, numa China, numa Cuba, os países que ele admira, desprezando, xingando os Estados Unidos e aliando-se a Alexandre de Moraes e a outros cúmplices no Supremo Tribunal Federal, seja por ação ou por omissão. Porque para mim me revolta tanto, às vezes até mais, quem peca por omissão, que não fala as coisas, que não diz que quando um presidente do Supremo Tribunal Federal está falando teoricamente por toda a corte, seja numa resposta a uma publicação internacional, seja numa nota oficial, que ele não está falando por si, que ele está falando na verdade só por si ou pelos seus cúmplices e não pela corte toda. CPI do abuso de autoridade já precisa ser instalada. Anistia e anulação dos processos do 8 de janeiro já precisa acontecer, tanto na Câmara como no Senado. E o Senado precisa fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu conto com cada um de vocês nas ruas. Dia 3 de agosto, no próximo domingo, eu estarei aqui em Porto Alegre e cada um de vocês vá na sua cidade ou na cidade mais próxima, onde haja povo reunido, porque não tem ninguém que bote mais medo em político ou em togado que virou político do que o povo na rua. Isso já dizia Ulisses Guimarães. E eu repito aqui, dia 3, conte comigo. Estarei na rua aqui em Porto Alegre e batalharei até o último momento pelo meu país, sem nenhum tipo de arrego ou de volta atrás. Moraes foi sancionado hoje. Quem sabe é a luz do fim do túnel, mas ela não vai aparecer sozinha. A gente precisa buscá-la e continuar lutando. Um abraço. Boa tarde a todos. Você é inscrito no canal? Não? Então venha fazer parte de nossa família, se inscreva no canal Informativo News, o seu canal de informações na web.